Olá, meu irmão, minha irmã. É o programa Voz da Igreja começando mais uma vez para você. Obrigado por estar unido a nós nesse momento, nessa emissora, nesta hora. Que bom que podemos mais uma vez mergulhar no mistério da Palavra de Deus, no coração da Igreja e na tradição dela. Estes são os blocos do nosso programa. Estamos no caminho da Páscoa. Estamos para celebrar o quinto domingo da Quaresma, já bem próximos, portanto, do grande e belo tríduo pascal. Vamos nos deixar mover e nos deixar converter pela palavra de Deus, que é luz para os nossos passos e é uma chama para o nosso caminho. Vamos então, nesse primeiro bloco, bebendo da fonte, vamos mergulhar no texto da palavra de Deus que vamos utilizar na liturgia deste domingo, o quinto domingo da Quaresma. Se você tem aí a sua Bíblia por perto, pode tomá-la. E assim poderemos aprender também a manusear a palavra de Deus que você tem aí na sua casa. Vamos tomar o texto de João. João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículos 20 ao 33. Entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem se desapega de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, minha alma está perturbada. Que direi? Pai, livra-me desta hora? No entanto, foi para isso que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Jesus respondeu: Esta voz não ressoou por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte haveria de morrer. Meu irmão, minha irmã, este belo texto de São João que lemos neste domingo, o quinto da Quaresma, no caminho para a Páscoa, nos faz pensar muitas coisas. E é isso que nós fazemos quando nos detemos sobre esse texto. Queremos aprender de Jesus e queremos também perceber que em Jesus nós adquirimos e saboreamos o novo de Deus na história. O texto de João que nós ouvimos começa falando de alguns gregos que estavam ali em Jerusalém.
simpatizantes do judaísmo, talvez, mas gregos, homens que representam, portanto, uma outra cultura, um outro universo, os pagãos. Aqui já, digamos, no coração do texto do quarto evangelho, já há uma abertura, uma insinuação da presença e da fé no coração dos pagãos, que vão se abrir também mediante a pregação. Esses pagãos foram até Filipe para pedir a Filipe: queremos ver Jesus. Gostaríamos de ver Jesus. Aqui certamente não se trata de colocar os olhos. O verbo ver no quarto evangelho é um verbo de densidade bonita e forte. Ver significa conhecer e crer. Conhecer para crer. Ver, portanto, é um caminho espiritual. É um caminho de fé. Gostaríamos de ver Jesus, significa que a presença de Jesus, sua palavra, seu comportamento, seus sinais, isto teria incomodado aqueles gregos, a ponto de quererem penetrar o mistério daquele homem. Queremos ver Jesus, significa, portanto, queremos conhecer Jesus e fazer um caminho para crer nele. Aí o que vem depois parece, a princípio, ser alguma coisa que destoa. Alguns querem ver, Filipe e André vão intermediar este pedido feito por aqueles gregos, mas Jesus responde com a sua hora. E aí não só, digamos, permite que aqueles gregos ou qualquer um esteja com ele, mas aqui agora, nessa resposta, Jesus vai dizer quem ele é. E quem quer ir com ele precisa, portanto, abraçar algumas condições. Para conhecer e crer nele, é preciso então que este discípulo, grego ou judeu, seja capaz de penetrar o mistério deste homem. Chegou a hora. Esta é uma expressão bonita e importante no quarto evangelho. A hora de Jesus. Lá no primeiro sinal, minha hora ainda não chegou. Aqui no capítulo 12, chegou a hora. A hora de Jesus é exatamente a hora da glorificação na cruz. A crucificação no Evangelho de João não é alguma coisa, digamos, que humilha e arrebenta com Jesus. A crucificação é o lugar da manifestação, da glorificação de Jesus. Aquela voz que veio do céu disse exatamente isto: eu o glorifiquei e o glorificarei ainda. É o Pai que confirma toda a vida e o ministério do seu Filho, mas também é o Pai que lá na cruz vai expressar maximamente a identidade do seu Filho. Glorificado na cruz, altar do amor, altar da fidelidade, altar da obediência que vai até o fim. Tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. Está lá no início do capítulo 13, no início daquela que chamamos de a última ceia no quarto evangelho. Então aqui, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de Jesus. Nesta hora, o Filho do Homem, que é um título messiânico que Jesus puxa para si e usa muito, é um título preferido de Jesus, o Filho do Homem vai ser glorificado. E a glorificação é esse grão que morre para dar fruto. E se alguém quer servir, se alguém quer seguir, é preciso então exatamente ir com Jesus. Perder a vida, dar a vida como Jesus perdeu e deu a sua vida. Isto não esmaga, isso não angustia Jesus. É bonito perceber que no quarto evangelho não há aquela angústia própria dos sinóticos nesse momento aqui
da condenação e da entrega. Jesus mesmo, tendo consciência da sua missão e da sua glorificação, vai elaborar em forma de pergunta: sinto-me angustiado, isto é, havia sim uma medida de angústia diante do mistério da paixão e morte, mas ele vai continuar: sinto-me angustiado, mas o que eu vou dizer? Pedir ao Pai que me livre desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. É Jesus que toma consciência de que esta hora, a hora da cruz, é a hora da glorificação, é a hora da revelação, é a hora da salvação. Por isso, quem quer ir com ele, é preciso entender que na cruz está o julgamento do mundo. O chefe deste mundo foi expulso. E Jesus, o levantado da cruz, é aquele que vai ser o juiz. Este é o julgamento. O julgamento deste mundo é crer em Jesus e não crer em Jesus. Quem não crê em Jesus, ele vai dizer isso em outro lugar, está condenado. Quem crer nele terá a vida, será atraído na direção dele e nele experimentará a vida eterna, como encontramos no quarto evangelho, que já experimentamos pela fé nele. Quem crer em mim tem a vida eterna. A fé já nos antecipa esta vida eterna, esta vida de Deus, que haveremos de saborear em plenitude quando também com ele vencermos a morte. Convido você, meu irmão, minha irmã, diante desse texto, a contemplar aquele que foi levantado da cruz, deixar-se atrair na direção dele, renovar na direção de Jesus crucificado e ressuscitado a nossa fé. É nele que temos vitória sobre o mundo, vitória sobre o chefe deste mundo, vitória sobre a morte. Esta é a nossa Páscoa. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, estamos na Quaresma, na direção da Páscoa, e nestes dias temos diante de nós, pelo 19 de março, São José. Solenidade de São José, o patriarca, justo, santo, fiel, casto. E o Papa Francisco nos presenteou com um ano dedicado a São José, para que possamos colocá-lo diante dos olhos, diante da nossa experiência de fé e aprender também com este discípulo da primeira hora. Aquele que conheceu o Verbo de Deus, o Cristo, desde o primeiro momento e até que, quando chegou a sua morte, pôde, sem contemplar o mistério pascal do seu Jesus, como Maria pôde, tendo morrido antes, experimentou também ele como um dom precioso e bendito do seu Filho para o Pai, experimentou também José a vitória sobre a morte. Mas o Papa, então,
quis que neste ano nós colocássemos o nosso olhar de fé na direção desse homem bom, deste homem santo. E nos presenteou com esta carta apostólica, Patris Corde. E aqui, ao longo da carta, o Papa vai nos fazer olhar para José e perceber muitas qualidades, virtudes neste homem justo. E neste item que o Papa chama José de pai na sombra, querendo relacionar a paternidade de José com a paternidade do Pai do céu, e José é aquele que é a sombra deste Pai do céu que Jesus Cristo conheceu, do qual saiu e para o qual voltou depois da sua presença na história. José então é colocado como este homem que sinaliza, que de alguma forma expressa o Pai do céu, é sombra deste Pai do céu. E aqui, em certa altura deste parágrafo, o Papa tem uma reflexão muito oportuna sobre José e sobre o modo de ser pai. E é importante nós retomarmos isto agora, porque também neste 19 de março, também por desejo do Papa, começa o Ano da Família. O Ano da Família, onde também vamos nos voltar, e falaremos disso em breve, sobre aquela belíssima exortação Amoris Laetitia, onde o Papa também nos faz pensar com amor o nosso trabalho pastoral junto das famílias. Mas vamos dedicar-nos agora, nesse primeiro momento, a este pequeno parágrafo no qual o Papa Francisco nos ajuda a penetrar o mistério deste homem, José, e da sua paternidade realizada e vivida ao lado de Jesus. O Papa escreve: a felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Não sacrifício de si, mas dom de si. É diferente. Naquele homem, continuou o Papa, naquele homem nunca se nota frustração, apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. O mundo rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo. Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este tipo de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária, virginal, não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. José não é o homem que vive a sua vocação na ótica do sacrifício. Não é aquele que se sacrifica para cuidar de Maria e de Jesus, mas ele é aquele que se doa, aquele que se faz dom, sabendo que fazer-se dom
implica sim uma dimensão de sacrifício, de martírio, de entrega, até de morte. Mas é diferente viver a vocação, a sua e a minha, na ótica do sacrifício ou na ótica do dom. Somos chamados a viver o que vivemos, a ser o que somos, a assumir nossa vocação, seja ela qual for, na ótica do dom. Eu me dou, eu me faço dom, para que aqueles que estão comigo, na família, na comunidade, na igreja, sejam pessoas que recebam o que eu posso dar-lhes, o que eu quero dar-lhes, o meu dom, a fim de que a minha presença e a minha vocação ajudem também os irmãos no caminho da vida, a também se constituírem como filhos e filhas de Deus, a tomarem o seu caminho e a fazerem a sua história. É muito bom, meu irmão, minha irmã, que aprendamos de José também esta lógica, esta ótica do dom, para que assim ninguém viva a sua vocação como um sacrifício insuportável, mas como um dom generoso, que é capaz de suportar muitas dores, mas fazemos isto porque amamos, assim como José, assim como Maria, assim como muitos santos, assim como muitos entre nós, que no meio das muitas dificuldades, na condução da família, na condução da igreja, na condução de alguma tarefa no mundo, profundamente marcados pela dor, pela perseguição, pelas dificuldades, são capazes de viver isto como verdadeiro dom. E encontram aí, nesse lugar, também de sacrifícios e de dores, um lugar bonito de realização do coração. Isso José nos ensina e somos chamados também a viver a nossa vocação no mundo e na igreja como dom e não como um sacrifício que levamos de alguma forma sem vontade, sem gosto e sem sabor. Isto, diz o Papa, vai chegar ao ponto de se tornar infelicidade, tristeza e frustração. E esta vida, com estas dificuldades, esses traços negativos, certamente esta vida e esta vocação serão um peso e será muito ruim estar nesse lugar. Por isso que o Papa também, meu irmão, minha irmã, quis que a partir deste 19 de março, solenidade de São José, também vivêssemos na igreja o ano da família, nos convidando o Papa a debruçar-nos mais uma vez sobre aquela exortação Amoris Laetitia, a alegria do amor, para ali nós retomarmos o nosso trabalho pastoral junto das famílias, com as suas dificuldades, desafios, belezas, grandezas, mas famílias que precisam sim da presença amorosa e pastoral da igreja, da convivência entre elas, a partir de um trabalho bonito e fecundo que se pode fazer também a partir da fé e da ação pastoral, de uma capacidade de receber ajuda e de oferecer ajuda, de modo que as famílias, nas suas muitas e graves dificuldades e desafios, possam se sentir amparadas pela igreja, umas pelas outras e, sobretudo, pela experiência fecunda da fé. Então, quero convidar você, que já é agente da pastoral familiar, a se manter firme aí. Quero convidar você também, que está na igreja procurando um lugar para servir, que se engaje de modo muito criativo e de modo muito valente numa pastoral familiar, a fim de que possamos cuidar das famílias, né, nas suas muitas etapas, desde aqueles que se preparam para a vida e a vocação matrimonial, passando pela celebração do sacramento, pelos primeiros anos, pelas primeiras crises, e, por que não, passando também pela perda do parceiro a ponto de estarem numa situação nova, ou ainda, até mesmo, pela ruptura ou pela falência de um relacionamento que vai levar o casal a repensar cada um a sua história e a sua vida, talvez com outras pessoas. Tudo isto é um horizonte largo e bonito onde a pastoral familiar pode e deve atuar. Visitar, estudar, rever
a Amores Letícia é nos empolgar de novo por um trabalho pelas famílias, de modo que nenhuma delas fique sem o olhar amoroso da igreja. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja. Daqui a pouco estaremos no Domingo de Ramos e da Paixão. Se Deus quiser, estaremos, alguns pelo menos, nas nossas igrejas para celebrarmos a entrada de Jesus em Jerusalém e nós com ele. Neste Domingo de Ramos e da Paixão se faz aqui no Brasil, já há alguns anos, a coleta da solidariedade. Quantos projetos sociais da igreja e de outros organismos são ajudados pelos recursos que entram aí nesta coleta da solidariedade. Esperamos poder fazê-la no Domingo de Ramos e da Paixão, a não ser que Deus nos poupe disto, a não ser que esteja tudo fechado. Mas em acontecendo as celebrações, será feita então a coleta da solidariedade. Essa coleta ela é também um traço bonito dentro do caminho e da tradição da igreja, que sempre prezou pela caridade, pela ajuda, pela parceria com instituições que também zelam da vida. Ocupam-se da vida em algum momento, em algum lugar desta bela trajetória. Então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, aí na sua comunidade, se for acontecer aí a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão, vá levando a sua oferta. Esta oferta será somada a outras tantas, e este montante que a diocese vai recolher então a partir das suas comunidades e paróquias, esse montante total é dividido em duas partes. 60% ficam na diocese para atender os programas e projetos sociais que forem apresentados para esta coleta da solidariedade. Ela vai ajudar projetos aí, bem próximos de você, onde você pode verificar o que foi feito e quem fez. E 40% dessa coleta vai para a CNBB Nacional, para projetos em amplitude maior. Aqui na Diocese de Divinópolis, ao longo deste tempo, muitos projetos foram apoiados. Você pode entrar lá no nosso portal diocesano, no nosso Instagram, e lá você vai encontrar a lista das instituições, entidades que foram ajudadas, tanto aquelas ligadas a nós, como aquelas também que, estando num outro perfil de trabalho, também receberam nossa ajuda. Mas em comunhão com o Evangelho, em comunhão com o Reino de Deus, a fim de que essa parceria pudesse ajudá-los também no empreendimento dos seus bonitos trabalhos e projetos em prol da vida, das pessoas, da natureza. Isto é bonito e tudo está lá no nosso portal. Não deixe de colaborar. Na tradição da igreja há uma bonita expressão de caridade que avança em todas as direções. E a nossa caridade, o pedir e distribuir, isso faz parte da tradição da igreja e é isso que tem ajudado muitas pastorais, sociais, sobretudo, muitos organismos que querem realizar belos trabalhos de cuidado, vão poder fazer isso ajudados pela coleta da solidariedade. Convido você a abrir as suas mãos também para oferecer neste dia e ampliar a possibilidade de esta coleta ajudar a mais projetos. Na tradição da igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude.
uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para